Para não deixar sentar já daqui a pouco, vamos aplaudir a vida do pastor. Pastor também, ele vai reiterar a apresentação dele. Alguns já tiveram com o pastor aqui no workshop de evangelismo, ele vai reiterar a apresentação dele. Mas para nós tem sido uma grande alegria, pastor. As aulas têm sido extraordinárias, né? Tivemos aula inaugural, foi muito marcada. Eu sou pastor, né? Sim, tem sempre algo novo da parte de Deus para se ouvir, para se aprender. E de fato, pastor, o senhor é um homem muito abençoado, muito ungido. Temos visto muita graça de Deus através da sua vida. E nós, como igreja, nós queremos, pastor, te dar a oportunidade de hoje de semear mais uma vez na videira Quilamba. Nós temos declarado que vamos crescer, vamos dobrar os cultos, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém. E, pastor, usa esse púlpito, o microfone, deixa Deus usar para nos abençoar. Mas antes das mãos para cá, vamos abençoar o pastor Renan. Meu Deus, sou grato pela vida desse homem. Que se dispôs a estar aqui hoje para anunciar o Evangelho, para instruir o seu povo, Senhor. Pai, Paulo diz que um semeia, outro rega, mas é o Senhor quem dá crescimento. Hoje, Senhor, nós estamos aqui para receber uma semente do Senhor através da vida do pastor Renan. Pai, eu creio, Deus, que essas palavras aqui que serão semeadas vão dar frutos, ó Deus, dignos de favor do Senhor, que vão manifestar o poder de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Que alegria poder voltar aqui novamente, estar com você nessa noite. Certamente o Senhor ainda tem muito para falar com você, amém? Eu creio que Ele vai falar com você, você vai ser abençoado hoje. Não é porque eu estou aqui, mas é porque o Senhor está aqui. Ele tem um compromisso que Ele disse que onde 2 ou 3 estão reunidos no seu nome, ali Ele se faz presente. Aí Ele libera favor, graça, libera poder, libera milagre. Eu creio que hoje você vai receber do Senhor, amém? Coloque a mão no seu coração. Eu sei que nós já oramos por isso, mas é sempre importante nós valorizarmos esse momento da palavra e orarmos para receber, amém? É importante agora que você tenha esse coração para receber, como o pastor Hélio disse, para pegar a palavra e semear no seu coração, que eu sei que é uma boa terra. Que o seu coração foi transformado por Jesus. Todos nós tínhamos um coração de pedra, mas o Senhor transformou esse coração num coração receptivo à presença dele. Amém? Senhor, nós te damos graças por esse dia. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui com os meus irmãos. E nós te pedimos, Pai, continue falando conosco, que a tua palavra seja viva, seja poderosa nos nossos corações, que possamos de fato receber do Senhor. Queremos ser alimentados, que a palavra do Senhor seja alimento para nós, que nós saiamos daqui fortalecidos, encorajados, despertados, para cumprirmos o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, quero reiterar mais uma vez a minha imensa alegria de poder estar aqui durante esses dias. Eu fiquei, amanhã completa-se 20 dias que eu cheguei aqui em Luanda para uma missão. Então, isso estava no meu coração. O Senhor me mandou para cá com uma missão. Eu não vim aqui fazer turismo, por mais que tive a oportunidade de passear, conhecer outros lugares. Eu não vim aqui para fazer qualquer outra coisa que não fosse uma missão que o Senhor me deu, que é ensinar a palavra, que é poder compartilhar com os irmãos, capacitar os nossos professores, mobilizar para nossas matrículas do seminário. Quer saber, tem alguém aqui do Quilamba que está fazendo o seminário? Aleluia, glória a Deus. Tenho certeza que se nesse semestre não deu certo você se matricular, no semestre que vem, se bem que ainda tem tempo, tá bom? Nossa primeira aula vai começar no dia 10 de fevereiro, então se você ainda não fez a sua matrícula, decida fazer, vai ser muito poderoso. E caso
de tudo não conseguir esse semestre que vem você pode entrar e vai ser uma bênção, amém? Então nós compartilhamos aqui, capacitamos os professores, nós fizemos aqui vários treinamentos, né, de evangelismo, sabe? Também fizemos macrocel, fui lá em Benguela, na igreja do pastor João Paulo, compartilhei lá com os irmãos e eu tenho sido muito enriquecido. Na verdade, eu acredito que eu tenho recebido mais do que eu deixei aqui. Então, quando eu vim com esse coração, falo, Senhor, eu quero ser uma semente. Tudo aquilo que o Senhor tiver me dado, eu quero poder também semear na vida dos meus irmãos. E eu creio que nesses dias isso se cumpriu. Eu espero realmente que vocês possam ter recebido o Senhor através da minha vida. Cada oportunidade que nós podemos estar juntos e que eu não tenho nenhuma dúvida que essas sementes vão frutificar abundantemente. Eu ouvi muito falar de vocês em nome de Jesus. Amém. Eu quero, hoje meu último dia, eu quero então falar um pouco, compartilhar um pouco com os irmãos a respeito dessa palavra que vocês ouviram no domingo. Na verdade, eu vou fazer só uma pequena introdução com ela, porque eu tenho outra palavra no meu coração. Sabe, eu procuro seguir a direção do Espírito. E eu não tenho dúvida, com o pastor que vocês têm aqui, que ele falou muito bem falar dessa palavra. Olha que privilégio eu tive. O pastor Renan falou, Renan, compartilha a palavra, você vai pregar lá no Telatona, mas compartilha a sua palavra com os demais pastores, que eles vão pregar a mesma palavra que você. Olha que privilégio eu tenho. Eu fiz a mesma coisa que o pastor Luiz faz lá em Goiânia. O pastor Luiz prepara a palavra, manda a palavra para os pastores, lá nós pregamos a mesma palavra do pastor Luiz. Nosso culto é à noite, então nós pregamos a mesma palavra. E hoje eu tive, essa semana, tive o privilégio de ter a minha palavra compartilhada. Na verdade não é minha, é tudo aquilo que eu tenho recebido também dos meus pastores. Eu, certamente o pastor Hélio compartilhou de maneira poderosa. Mas eu quero só voltar ao cerne dessa palavra. Então nós falamos sobre o seu papel no corpo de Cristo. Vou falar para você qual que era a minha intenção, e a intenção que o Espírito colocou no meu coração quando eu estava preparando essa palavra. Primeiramente, mostrar para você que você faz parte do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Ninguém é igreja sozinho. A igreja ela é composta pelos membros. E a Bíblia diz, nós falamos isso, que a igreja ela é o corpo de Cristo, que está aqui para expressar a Cristo nesse mundo. Eu disse isso porque a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, para que o homem exercesse domínio, para que o homem governasse e para que o homem pudesse expressar a Deus aqui na terra. Mas nós sabemos que devido ao pecado, o homem perdeu a imagem de Deus. O homem estava condenado ao pecado. Mas quando Jesus veio, Jesus não apenas providenciou uma salvação para nós. Certamente essa é a mais importante das bênçãos. E o que adianta ter dinheiro e inferno? Não é verdade? O que adianta ter muita saúde, ser uma pessoa saudável? Sabe, nós vivemos uma geração de gente fitness, que está preocupada em ter um corpo escultural, extremamente preocupada com a saúde. Vou dizer para você, não sou nada contra você fazer regime, você fazer dieta, não sou. Tem uma vida saudável no inferno? Não. Então a maior bênção você já tem, que é a sua salvação, amém? Amém. Você não perde, diga amém de novo. Amém. Então não há o que eu faça ou deixe de fazer para que eu deixe de ser filho. Uma vez que eu fui feito filho de Deus, sou filho eternamente. Amém. Agora presta atenção, se o Senhor quisesse apenas salvar a mim e a você, o que teria acontecido no dia do nosso batismo? Nós poderíamos ter morrido. É ou não é? Batizava, alguém já batizava, já jogava no caixão, próximo. É ou não é? Mas não. Ou então, como o pastor mostrou aqui, batizou, subir. Batizou, mas não, subir. Mas não, você está aqui ainda, eu estou aqui. A pergunta óbvia é, por quê? Por que ainda estamos aqui? Porque existe um propósito. Amém. Essa é a pergunta que as pessoas do mundo fazem. É a pergunta que as pessoas mais se questionam. Qual é o propósito da minha vida? Por que eu vim aqui? Será que a vida é só essa? Nascer, crescer. Aí então se fala assim, ficar bobo, casar. Não, mas casamento é de Deus. Será que a vida é isso? Só crescer, casar, ter filho e morrer? Não. Você está aqui por um propósito. E qual que é esse propósito? Para você entender o seu propósito aqui, você precisa compreender o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo hoje?
Presta atenção. O Senhor cura hoje, sim ou não? Mas Ele não está construindo hospitais. O Senhor se preocupa que você tenha uma boa educação, mas o Senhor não está construindo escolas e universidades. O que o Senhor está fazendo? Edificando a igreja. Aleluia! Então presta atenção. Quando você nasceu de novo, você se tornou um membro do corpo de Cristo. E foi ligado então a Cristo para esse propósito de expressá-lo. E é interessante que, se por um lado nós somos membros do corpo de Cristo, nós estamos aqui também para edificar o corpo de Cristo. Então é importante que você compreenda essa verdade. Que você está aqui por um propósito. Sabe que você faz parte de algo maior do que a sua própria vida. Você faz parte do corpo de Cristo que está aqui na terra para ser expandido. Para que mais pessoas conheçam do Evangelho, para que mais pessoas conheçam a respeito do Senhor Jesus, do amor de Cristo, o amor que você experimentou. Amém? Amém. Então é importante que esteja claro isso nos nossos corações. E a Bíblia vai dizer que, e aí, onde nós fazemos analogia, né, citamos aqui a analogia que o apóstolo Paulo fez em relação ao corpo, aqui no livro de 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, verso 2. Então ele começa a falar dos membros. Ele fala do olho, ele fala da mão, ou seja, ele está dizendo que assim como o corpo humano tem vários membros, assim também é o corpo de Cristo. E para que o meu corpo pudesse me representar, imagine o seguinte: o pastor Nelson fica lá em Goiânia, fala com o pastor Luiz, fala para o Renan vir aqui para nos ajudar a capacitar os professores, mobilizar o professor, beleza. Aí ele vai e me manda a mão aqui, manda a minha mão, a mão do pastor Renan. Presta atenção, é parte de mim, essa mão faz parte de mim. Mas ela pode me representar? Sozinha não. Meu pé pode representar a mim? Não, porque é só um membro. Como que você iria me conhecer? Só se todos os membros viessem. Todos os dedos, coração, pulmão, tudo. Assim é a igreja. É por isso que no dia que você não vem no culto, o culto é o mesmo, sabia? Não é porque o pastor está pegando o seu pé, não, tem que vir no culto, porque o dia que você não vem não é a mesma coisa. Porque é verdade. Porque uma parte do corpo não veio. No dia que você falta a célula não é a mesma coisa. Por quê? Porque faltou uma parte do corpo. Então, é mostrar para você que você é muito importante. O apóstolo vai dizer que até aqueles membros, né, que a gente julga de menor valor, até isso é importante para o corpo. Sabe? Você tem 2 dedos mínimos no pé. Você achava que era só bater esse na quina, né? Alguém aqui já bateu o dedo na quina? Por isso que a Bíblia diz que quando o membro sofre, todo o corpo sofre. Eu penso que Paulo estava pensando nesse exemplo. Você bate aqui, dói tudo. Você sabia? Não precisa fazer o teste. Diz que se você cortar os dedos mínimos do pé, você perde o equilíbrio. Você não consegue andar normal. Então você pensa assim, poxa, tão pequenininho, mas faz toda a diferença. Isso quer dizer o quê? Que do menorzinho aqui, que é aquela bebezinha linda que está ali, até o mais velho, sua importância. Nós não vamos abrir mão de ninguém. Moisés disse para Faraó, não vamos abrir mão de uma unha. Vai todo mundo. Não vai ficar ninguém. Por quê? Porque o corpo precisa estar completo. Então, o propósito é mostrar para você que os membros são imprescindíveis. Que todos os membros devem funcionar. E aqui é o cerne dessa questão. É o cerne dessa palavra. Que você deve funcionar. Você deve estar comprometido, envolvido com o seu coração, a sua vida, no propósito de Deus. O propósito dessa palavra é mostrar para você que você é parte do corpo de Cristo. E que há uma necessidade que você funcione. Sabe, eu tenho um tio que infelizmente faleceu. Eu estava aqui, já estava num processo já bem avançado de uma doença. Ele veio falecer. Felizmente eu não pude estar lá, mas mandei as minhas condolências. Mas alguns anos atrás ele sofreu um derrame. E toda a parte esquerda do corpo dele foi afetada. Ele não conseguia mais movimentar a mão corretamente, não conseguia caminhar. E ele começava então a mancar.
O que começou a acontecer? A parte boa do corpo começou a ser sobrecarregada. Começou a ter problema de coluna, começou a ter problema no joelho. Por quê? Para compensar essa parte do corpo que não funcionava normalmente. Infelizmente, isso pode estar acontecendo nas nossas células. Infelizmente, a gente pode ter líderes sobrecarregados, pastores sobrecarregados, porque estão sozinhos, porque os irmãos não participam, porque os irmãos não se envolvem, porque os irmãos, me perdoem a palavra, vão se tornar como um sanguessuga espiritual. Fala assim comigo, misericórdia. Fala assim, eu não sou um sanguessuga espiritual. O que é o sanguessuga? O sanguessuga é um bichinho. Ele gruda assim, ó, ele fica só se alimentando do seu hospedeiro. Mas ele não faz nada, não produz nada. Ele só quer receber. Só quer receber. Sabe, ele não contribui, ele não se envolve. Desafia ele para liderar uma célula? Ah, não posso. Ah, desafia a irmã para abrir a célula? Ah, também não posso, minha casa não sei o quê. Chama a irmã, está precisando de uma líder aqui para ajudar no domingo aqui. Ah, não pode. Nunca pode. Perdeu o senso da importância de ser corpo. Então é muito importante que você funcione. Pastor, vai funcionar como? Eu nem sei a Bíblia direito. Aí você acha que você é desculpa para Deus não te usar. Então estude. E aí que eu quero que você compreenda. Você e eu, nós somos chamados para multiplicar. Nós somos chamados para representar a Cristo. Nós somos chamados para cooperar, sabe, com a expansão desse corpo. Como um membro ativo. Reconhecendo que, olha, eu recebi algo da parte de Deus. Deus me deu algo. Deus te deu dons. Deus te deu talento para você. Com a finalidade que você use. Deus deu a você capacidade. Deus deu a você oportunidade. É importante que você use. Então, falando da questão dessa palavra, eu disse também no final que você só pode ser usado pelo Senhor se você é usado na força dele. Deus não chamou a mim, não chamou o pastor Ed, não chamou ninguém aqui para servir baseado na nossa força ou na nossa capacidade. Ele nos chamou por causa da sua graça e colocou dentro de mim e de você todo o potencial necessário para cumprirmos o propósito dele. Amém. Que propósito, que potencial é esse, pastor? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que habita dentro de você. E Ele é o poder de Deus. É através dele, por meio dele, que nós podemos servir a Deus. Eu só posso ser usado por Deus debaixo do poder do Espírito. Porque senão, o que eu falo se torna apenas palavras vazias. Mas quando eu sou movido pelo Espírito, eu posso impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Eu posso impor as mãos sobre os oprimidos pelo diabo, eles serão libertos. Eu posso subir aqui e liberar uma palavra, e uma palavra da parte de Deus que queima o seu coração, que posiciona você, que traz revelação, que traz clareza. Tudo por quê? Por causa do poder do Espírito Santo. Agora, você sabe, eu quero falar disso para você. Quero compartilhar com você. Já que nós estamos no ano da multiplicação, e o propósito, porque, vou dizer, pastor, o que eu normalmente faço? Quando eu penso que eu vou ministrar alguma coisa, algum assunto, o Senhor sempre me dá uma maneira de encaixar as coisas. De mostrar algo assim que seja acrescentado aos poucos. Então a minha intenção, eu venho aqui e falo sobre treinar professor, para ensinar a palavra. Aí eu venho e dou uma capacitação aqui de evangelismo. Eu ensino você a ganhar as pessoas para Jesus. E eu venho aqui e falo agora para você, olha, Deus quer levar você a funcionar como um corpo. Que você seja alguém ativo no corpo. Que você convide alguém, que você evangelize alguém, que você sirva em alguma área da igreja, que tem tanto a ser feito. Há tanto a ser conquistado. E aí, eu termino esse tempo aqui dizendo algo para você. O Senhor chamou você para frutificar. O Senhor chamou você para multiplicar. É a vontade de Deus que o corpo dele cresça. É a vontade de Deus que o corpo se expanda. Que mais pessoas, que esse prédio aqui, ele não comporte mais.
de tanta gente que vocês ganharam para Jesus, de tanta gente participando do culto, de tanta gente que foi salva, porque você, mesmo talvez não tendo muitas habilidades, mas reconhecendo que recebeu o poder de Deus, porque o Espírito habita em você, você decidiu ser útil nas mãos do Senhor. Aí você pregou o Evangelho, aí você abriu a sua casa, aí você aceitou o desafio de se tornar um líder de célula, um anfitriã de célula, alguém que está envolvido no Ministério Kids, alguém que envolve, sabe, ofertando. Há tantos dons que o Senhor nos deu. A palavra do Senhor fala dos dons do Espírito. Sabe, você recebeu dom, você recebeu talento. Lá na parábola, né? Na verdade, que o Senhor Jesus fala a respeito dos trabalhadores, Mateus capítulo 25, dos servos. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Presta atenção, não tem nenhum servo de Deus, não tem nenhum filho de Deus, não tem nenhum membro do corpo de Cristo que não recebeu ao menos um talento. Agora, é nítido ali que a intenção do Senhor é que o talento seja multiplicado. Agora, você sabe, enterrar o talento não leva ele a multiplicar. Se você se lembra da história, se você se lembra do exemplo que eu estou dizendo, quando o Senhor Jesus volta, a Bíblia diz que ele vai acertar contas com seus servos. O que tinha 5 talentos multiplicou outros 5. Ele ouviu um elogio. Irmãos, eu não sei você, mas eu aceito tanto por esse elogio do Senhor. Sabe, quando você ouve um elogio do seu pastor, é bom, não é? Fala a verdade. Claro que é. Quando a sua pastora fala, nossa, irmão, você foi excelente, obrigado pela decoração que você fez, você foi excelente. É bom, não é? É bom. Sabe, não precisa ficar com falsa modéstia, não. É bom sim. Imagina ouvir o elogio de Deus. Servo bom e fiel. Aleluia. Ô irmãos, como eu quero ver esse elogio. Entra pro gozo do teu Senhor. Vem desfrutar do reino comigo. Vem reinar comigo. Por quê? Porque é uma recompensa. Há uma recompensa para o servo que multiplica o talento. Há uma recompensa para o servo que está envolvido no propósito de edificar a igreja. O que tinha 2, a mesma coisa. Multiplicou, o Senhor diz, servo bom e fiel. Perceba, não é quantidade. Não é o quanto você faz em si. Não, mas é se você está fazendo debaixo da direção do Senhor. Agora, eu que recebeu um servo mau e negligente. O que é negligente? Que interrompe. Recebeu algo do Senhor, simplesmente ignorou. Não valorizou o que recebeu de Deus. Ou seja, esse que enterrou, ele não multiplicou. E eu quero mostrar para você então, partindo aqui para a parte que eu quero realmente falar com você hoje. Presta atenção. Qual é o segredo para frutificar? Qual é o segredo para dar frutos? Para frutificar no reino de Deus? Qual é o segredo? Muitas vezes a gente quer saber o segredo das coisas, não é? Qual é o segredo para ter um grande ministério? Qual é o segredo para ter um casamento feliz? A gente está muito afim de segredo. Mas eu vou compartilhar com vocês princípios. Então, quais são alguns princípios aqui que você deve considerar para você multiplicar muito nesse ano? Para você cumprir o propósito de Deus? Para você multiplicar os seus talentos? Olha o que a Bíblia diz em João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Sabe, a videira aqui é a parreira da uva, né? E o agricultor é o pai. Então a gente já começa a entender que Jesus, ele foi plantado pelo pai aqui. Para quê? Para cumprir o propósito, para dar muito fruto. Jesus diz, eu sou o grão de trigo que vou cair na terra e vou produzir muito fruto. Está falando de mim e de você. O agricultor é quem cuida. O pai, então presta atenção, o pai plantou o Senhor Jesus aqui e cuidou para que o seu filho cumprisse com o propósito dele. A mesma coisa é comigo e com você. O Senhor é quem, você vai entender hoje, que você é alguém que Deus quer usar para dar muito fruto. Ele vai fazer isso. Continuando, verso 2.
todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, primeira coisa, o Senhor está dizendo que aquele que não dá fruto, que não frutifica, que não multiplica, o que ele faz? Corta. O que é cortar? O que os irmãos acham que é cortar? Será que significa perder a salvação? Significa que Deus não vai amar mais? Não. A palavra cortar, aqui no original, no grego, significa levantar. Então, se você não está frutificando, não é que você será reprovado pelo Senhor, não. Ele quer te levantar. Ele quer que você seja alguém que dê muito fruto. Normalmente, quando nós não frutificamos, nós ficamos cheios de culpa, de condenação. Porque eu não dou conta. Eu acho que esse negócio de liderar é para outras pessoas. Tem tantos outros líderes melhores do que eu. Eu acho que é para outros, não é para mim. E aí você fica o quê? Abatido. Mas o Senhor quer te levantar. Por quê? Porque o potencial da multiplicação já foi colocado dentro de você. Amém. É o Espírito Santo de Deus. Ele é tudo que você precisa para multiplicar, para dar frutos. Ele é tudo que você precisa para cumprir o propósito de Deus. Mostra para mim, diga amém. Amém. Pastor, só mostra para mim, por favor. Verso 3. Vós, continuando aqui no verso 2. E todo que dá fruto, ele limpa. O que é esse limpar? Você sabe algo interessante? Quando a videira começa a dar muito fruto, tem um período que se chama poda. O agricultor vai lá, poda, recolhe os frutos. Para quê? Para que a videira dê mais frutos. Você sabe o que isso aqui acontece no nosso meio? É quando você multiplica. Quando você multiplica a sua célula, eu vi aqui no momento que estava orando, glória a Deus, células grandes, vão multiplicar muito. Presta atenção, quando você multiplica, aparentemente a sua célula voltou a ficar pequena. Mas é só aparência, sabe por quê? Porque onde é que tinha uma célula? Agora se tornaram 2. Que daqui a pouco vão se tornar 4. Que daqui a pouco vão se tornar exponencial. Amém. Então isso é o limpar. Eu sei que às vezes vão falar, não, mas eu gosto tanto desse irmão, a gente vai multiplicar e vai lá para outra célula, eu vou ficar aqui. Pois é. Se chama crescimento, multiplicação. É o propósito de Deus. Então você deveria ficar feliz. Amém? Amém. Verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Glória a Deus, você está limpo pela palavra. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então Jesus está dizendo que para você dar fruto, você precisa permanecer nele. Permanecer. Agora, nós temos que entender o que é esse permanecer. Porque se para frutificar eu tenho que permanecer, o que significa esse permanecer? Vou dizer para você pelo menos 3 coisas que você deveria permanecer para que você frutifique. Primeira coisa, permaneça na intimidade. Presta atenção, quando Deus criou o homem e a mulher, qual foi o primeiro mandamento que Deus deu? Sede fecundos. Como que faz para ter fecundidade? Intimidade. Deus estava dizendo para o homem e para a mulher: vão e tenham intimidade, para que vocês possam conceber. Sabe, foi assim que você nasceu. É um jeito bonito de dizer: seu pai e sua mãe tiveram intimidade e você foi gerado. Aleluia. Agora, se você quer permanecer no Senhor e frutificar, você tem que permanecer na intimidade. Pastor, o que é intimidade? A Bíblia chama isso de vida piedosa. O que é vida piedosa? A vida de oração, da leitura da palavra, de relacionar-se com o Senhor. É assim que você tem intimidade com o Senhor. É quando você ora, é quando você lê a palavra de Deus, é quando você estuda a palavra. Tudo isso é intimidade. É investir. Eu não gosto dessa palavra gastar. Tem gente que fala assim, você precisa gastar tempo com Deus. Porque tudo que é gastar é negativo, é a mãe. Você não, você gosta de gastar? Não gosta de gastar.
Investir é bom. Porque investir traz o quê? Nós temos um economista aqui entre nós. Quando eu invisto, eu tenho o quê? Retorno. Quando eu invisto no meu relacionamento com Jesus, eu vou ter muito retorno de sabedoria, de revelação, de maturidade, de crescimento, de tantas outras coisas. Então, permanecer no Senhor significa, nesse primeiro aspecto, permanecer na intimidade. Independentemente do que eu passo ou que eu venha a passar, eu permaneço firme na minha comunhão com o Senhor. Eu permaneço firme na minha vida de oração, de buscar o Senhor, de leitura da palavra. Certamente, quanto mais intimidade eu tiver com o Senhor, mais eu permaneço. Quanto mais eu permaneço, mais eu vou frutificar. Amém. Segundo aspecto de permanecer, permaneça no amor, porque ele vai dizer no verso 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu guardo os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. O que é permanecer no amor? É a primeira e mais importante revelação que nós temos que ter: que somos amados. Amém. Essa é a primeira e mais importante revelação. Tudo mais só pode acontecer, qualquer tipo de fruto, de obra que fizermos, ela tem que partir dessa revelação que eu já sou amado. Lembra de Jesus? A Bíblia diz em Mateus 3,17: eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em ele me comprazo. Mas presta atenção, Jesus aqui tinha feito algum milagre? Não. Jesus tinha curado algum cego? Não. Jesus tinha expulsado algum demônio? Não. Não que a Bíblia tivesse referido. Então, antes de Jesus fazer qualquer obra, ele já sabia que era amado. Assim é com você. Você não deve multiplicar, você não deve servir, você não deve envolver-se na vida da igreja para ser amado. É o contrário. Porque eu fui tão amado, fui tão constrangido por esse amor, que a resposta ao amor de Deus por mim é que agora eu quero entregar a minha vida para Ele. É quando eu entendo o quanto eu fui perdoado. Jesus certa vez disse para um homem: quem é muito perdoado, esse muito ama. Eu não sei você, mas eu fui muito perdoado. Muito perdoado. Então, presta atenção, permanecer no amor é permanecer crendo que é amado, independente da circunstância. Independente se a sala está crescendo, se não está crescendo, independente se você foi promovido no trabalho, foi mandado embora. O amor de Deus não está condicionado a eventos. Não. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que Deus prova, ou melhor, que Deus provou o seu amor por nós, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido na cruz, no nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Então você não precisa fazer: será que Deus está me amando? Não, Ele já escolheu te amar. Independente do que você fizer. Se você decidir tomar uma decisão louca na sua vida e nunca mais pisar o pé aqui, nunca mais ir para a céu, quer dizer para você: você continua sendo amado. Pastor, não fala isso não, a ovelha vai sair. Se sair, porque não sabe que é amado. Para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, para onde que eu vou? Nossa, muita gente diga amém. Então, permanecer no Senhor significa permanecer na intimidade, significa permanecer no amor. Por que o primeiro amor é o amor dele por nós? Vou te dar duas referências. 1 João 4,10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 2, o Senhor faz uma séria advertência à igreja de Éfeso, que era uma igreja top. Se você fosse daquela época, você queria ser da igreja de Éfeso. Era uma igreja que tinha trabalho, era uma igreja que tinha labor, era uma igreja que provava os que se diziam apóstolos e não eram. Mas a Bíblia faz uma séria exortação. O Senhor está dizendo para essa igreja: você perdeu o primeiro amor. Primeiro significa melhor, o melhor amor é saber que é amado. Então, quanto mais você sabe que é amado, quanto mais você declara que é amado, mais você frutifica.
mais você vai frutificar para o Senhor nesse ano. Terceira permanência, permanecer em fé. Permanecer em fé é permanecer crendo na palavra. Sabe, eu posso dizer para você, o pastor Luiz não estava lá do nada, assim, sem pensar nada, acho que esse ano que vem vai ser o ano da multiplicação. Então todas as igrejas vai ser o ano da multiplicação. Não. Ele orou. Ele falou com Deus. Deus falou para ele. E se Deus falou, ele crê. Isso é o quê? É permanecer crendo na palavra. É crendo na palavra que está escrito, porque foi ela que foi deixada para mim, para você. Deixa eu dizer algo para você. Sabe por que você crê que foi salvo? Presta atenção na pergunta. Por que você sabe que você foi salvo? Porque está escrito que se você confessar com a sua boca e crer no coração, você é salvo. Porque está escrito isso, você pode ter certeza da sua salvação. Então, permaneça crendo. Esse é o ano. Tudo bem. Pastor, comecei o ano, minha célula tinha 10, 3 foi embora. Eu continuo crendo, vai multiplicar. Eu continuo crendo, minhas finanças vão multiplicar, minha saúde vai multiplicar, meu casamento vai melhorar 10 vezes. Não sei. Mas creia. Creia. Quantas tempestades, quantas lutas que virão. Ou porque você acha que Deus vai multiplicar, vai ser assim do tamanho. Não vai. Então, querido, permaneça crendo até o fim. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, nem do dia do Senhor é certo de se falar. Então, se eu quero frutificar, eu preciso permanecer. Segunda coisa, para você frutificar esse ano, não permita que a graça se torne vã em sua vida. O que é algo vã? O que vocês vão usar? O que é algo vã? Algo desperdiçado. Desperdício. Passageiro, sem valor, o que mais? Vã significa sem efeito. Sabe, existe um negócio chamado placebo. Que é um remédio que não tem nada. Que a pessoa toma. Aquele placebo não serve para nada. Naturalmente falando, para curar. Mas, às vezes, para a consciência da pessoa, o fato de ela tomar remédio. Agora, presta atenção. É importante você crer nisso. Aquele remédio não vai ter efeito. Ou seja, foi em vão. O que é não permitir a graça se tornar vã na sua vida? É o que Paulo está dizendo. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que foi concedida a mim não se tornou vã, não se tornou sem efeito. Antes, olha o que Paulo está dizendo, porque ele recebeu graça de Deus. Eu trabalhei muito mais do que todos eles os outros apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Então presta atenção, você já recebeu graça. Eu creio que eu recebi graça, para isso sabe o que eu vou fazer? Eu vou ensinar. Eu vou dar aula, eu vou escrever livro, eu vou entrar em sala de aula para ensinar, eu vou dar muitas aulas, eu vou ter a oportunidade de ensinar para os meus filhos, eu vou ensinar para a minha casa, eu vou ensinar enquanto caminho com os meus discípulos, eu vou ensinar. Porque a graça não se torne vã, não se torne sem efeito. Então, presta atenção. Qual que é o problema daquele servo que enterrou Caleb? Se tornou vã. Se tornou sem efeito. Não serviu para nada. Deus deu para ele talento. E ele cavou no mundo e enterrou. A terra significa o mundo. Muito cuidado. Porque nós vivemos dias maus, irmãos. A Bíblia diz que os dias são maus. Essa sensação que você tem que parece que os dias estão mais corridos. Você tem essa impressão também? Parece que não tem tempo para nada. Isso só vai acelerar. Por quê? Porque o diabo quer tirar o seu foco das coisas do Senhor. E ele quer acelerar você com um monte de coisa. Para quê? Para que você não tenha tempo. Pastor, eu não tenho tempo. Irmão, você saiu da célula? Pois é, pastor, eu mal estou tendo tempo de procurar. Não tem nada. Você recebeu muita graça de Deus. Você recebeu muito favor, muita autoridade, muito poder. Você já recebeu. Agora, o que você vai fazer com isso? Você vai cooperar com o propósito?
Você vai ser um membro ativo no corpo? Ou você vai ser um membro que não está funcionando devidamente? Então, a segunda coisa. Não permita que a graça torne ruim. Ah, Deus te deu graça para você ter uma casa boa e receber uma célula. Abra sua casa. Deus te deu graça, você gosta de criança, já é um bom sinal, você tem que trabalhar com criança mesmo. Deus te deu habilidade, você chamar pastor, ó, a partir de agora me uso, quero ser usado para você. Isso é multiplicar os talentos. Sabe, teve um dia que o pastor Luiz falou assim, estava numa conferência de mulheres, que as crianças são o rebanho mais precioso do coração de Deus. Na hora, eu queria falar para o pastor, deixa eu liberar as crianças. Isso é o mais precioso? Mas por que ele está dizendo isso? Presta muita atenção nisso, querido irmão. Talvez é o seu caso que você precisa ouvir isso. Porque quando você ganha uma criança, você ganha uma vida inteira. Eu converti com 25 anos, irmão. Fiz muitas escolhas ruins. Tive muitas atitudes ruins. Fiz muitas coisas que não deveria. Mas pela graça foi alcançado. Mas se eu tivesse sido alcançado lá desde pequeno, com 6, 7, 8 anos, antes disso, se eu tivesse alguém para pregar o evangelho para mim, talvez eu não teria vivido as coisas que eu vivi. Então, presta muita atenção. Usa essa capacidade. Ah, mas eu não sei. Deus não está pedindo que você saiba de nada. Deus está dizendo que você se dispõe. Senhor, eis-me aqui. Não sei nada do ministério aqui. Senhor, eu estou aqui. Cola na pastora. Ela vai te ensinar. Ah, não sei como é que é esse negócio de liderar, mas eu quero. Cola no seu pastor. Cola no seu líder. Porque aí vai multiplicar. E é no processo que Deus vai te ensinar. Agora, é o terceiro ponto que eu quero dizer para os irmãos para a gente encerrar. Para que eu possa experimentar de multiplicação como parte do corpo de Cristo. Sabe o que tem que acontecer? Tem que trabalhar. Ah, não, pastor, tem que fazer coisa, tem que trabalhar. Eu estou na graça, pastor. Oh, Jesus, ajuda esses irmãos. Oh, Senhor. O irmão vira para mim e fala, pastor, eu não preciso orar não, estou na graça. Pastor, eu não preciso liderar não, estou na graça. Pastor, eu não preciso dar o dízimo não, já estou na graça. Sinto dizer, você não entendeu nada da graça. A graça é a capacitação para o trabalho. Foi o que Paulo fez. Acabei de ler para você. Trabalhei muito mais do que todos os outros. Agora, olha o que a Bíblia diz lá no versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Sem ele nós não podemos nada. Quando eu falo trabalhar, eu estou falando de você depender do Senhor. Eu estou falando de você confiar no Senhor. Olha só, que interessante isso. Sabe o Salmo 23? É o Salmo do pastor. Uma vez eu estava meditando sobre isso e eu vi algo e fiquei tocado. Presta muita atenção nisso. Ovelha só dá cria com duas condições. Se ela está descansada e alimentada. Para a ovelha dar fruto, ela precisa estar descansada e alimentada. E sabe o que o pastor faz? Lá no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva para as águas de descanso. Amém. Ele que alimenta. Ele leva para pastos verdejantes. E quando, sabe, não adianta. Sabe, certamente o pastor Neto já falou isso aqui várias vezes. Não adianta ficar batendo aqui nos irmãos. Irmão, você tem que servir. Irmão, porque você é corpo. Porque não sei mais o quê. Ó, se você não servir, você vai ser disciplinado. E não sei mais o quê. Não adianta. Não adianta o líder ficar batendo na ovelha. É, porque você não tem compromisso. Porque, tá vendo? Hoje a gente matou a célula. Você me deixou sozinho. Fui eu sozinho lá. Passei vergonha. Não adianta. Dá comida. Dá comida. Mostra para ela que ela está no descanso do Senhor, que ela não precisa fazer mais nada mesmo não, porque ela já é amada. Mas é tão privilégio ser amada desse jeito, que essa resposta serviu. Não há frutificação sem trabalho. Não há.
Sabe, eu creio muito na multiplicação, eu creio nessa palavra que nós recebemos, mas eu creio também. Essa igreja vai multiplicar os cultos, essa igreja vai multiplicar a célula, sabe quando? Quando você, membro do corpo de Cristo, entendeu que é ministro de Deus, que já tem todo o potencial dentro de você, você simplesmente se dispõe, Senhor, eis-me aqui, a graça não se tornará vã na minha vida, antes eu vou servir. Pastor, o que é para servir? É para abrir a célula? É para liderar? É para ir para o prédio? O que é para fazer? Eu quero servir. Assim nós vamos experimentar a multiplicação. Fica de pé, seu lugar, por gentileza. Oh, Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. A Bíblia diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então presta atenção, Paulo está dizendo que o crescimento e a multiplicação é a junção de duas coisas. Quantas, irmãos? Quantas, irmãos? Duas coisas. Que coisas? O trabalho do homem e a graça de Deus. Amém. Se eu quero colher soja, imagina que aqui é um terreno, eu quero colher a soja. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar o solo, é ou não é? Eu tenho que jogar semente, sim ou não? Quando estiver nascendo, eu tenho que ir lá e tirar as ervas daninhas, sim ou não? Mas você sabe, eu posso fazer tudo isso, mas se a chuva não cair do céu, essa semente não vai frutificar. O que é a chuva? É a graça de Deus na sua vida. Então é a junção do trabalho de Paulo, do trabalho de Apolo, e a chuva que vai dar o crescimento. Nós só somos cooperadores do Senhor. Agora, você escolhe ser usado pelo Senhor. Sabe, eu quero nessa noite terminar dessa maneira. Sabe, te dando a oportunidade de mais uma vez se consagrar ao Senhor. Dizendo: Senhor, eis-me aqui. Usa-me como um farol. Usa-me como uma ponte. Usa-me lá no meu trabalho, na minha faculdade, lá na minha escola, lá no meu bairro, dos meus amigos, da minha família. Me usa. Como eu disse, para fazer um simples convite apenas. Me usa como instrumento de salvação. Então, feche os seus olhos.